O ecossistema empreendedor ele é composto por diversos players, né? Desde geradores de conhecimento, como universidades, até impulsionadores, né? Programas de desenvolvimento, de apoio, de mentoria, de aceleração. E cada um desses players que estão presentes no ecossistema empreendedor, eles podem ajudar o nosso negócio de alguma forma. Mas isso depende muito, muitas vezes, do nosso momento de vida como negócio. Dependendo do estágio de desenvolvimento da startup, a gente consegue acionar ou se plugar, utilizar recursos de algum desses players que estão dentro do ecossistema. Isso é fundamental para a gente saber quem acionar na hora certa. Como vocês podem ver, né, isso aqui é uma lista simples, né? Startups, desde startups que estão começando, super early stage, até as startups mais consolidadas, scale-ups, unicórnios, investidores anjos de pessoa física, quando um indivíduo quer investir ele mesmo na pessoa física numa startup, ou os investidores profissionais, né, e as empresas que já possuem fundo de investimento, os venture capital. A gente tem aí aceleradoras, universidades, escolas criativas também, que ajudam no crescimento do repertório dos empreendedores, hubs de inovação, grandes empresas. Muitas vezes grandes empresas têm o próprio hub de inovação, às vezes grandes empresas têm a própria aceleradora, o próprio fundo de venture capital, que é conhecido como corporate venture capital, né? Então todos esses são players que compõem o nosso ecossistema empreendedor. Isso inclui também mentores, as comunidades organizadas por região, imprensa que ajuda na divulgação também de todo o material e de todas as notícias do ecossistema empreendedor. Tudo isso e muito mais, né? Cada vez vai surgindo mais players e diferentes tipos de formas de atuação dentro do ecossistema, compõem todo o ambiente empreendedor que a gente tem aqui no Brasil ou qualquer local do mundo, né? E aí, como negócio, a gente está passando por um processo de desenvolvimento. O ecossistema está lá e a gente está passando por um processo de desenvolvimento. Nesse processo de desenvolvimento, eu trouxe aqui no slide, vocês podem ver, ele é um processo simplificado. Esse aqui é o 4 Steps, as 4 etapas de desenvolvimento do negócio, do Steve Blank. Uma das maiores referências no ecossistema empreendedor, é um americano. Tem um livro chamado 4 Steps to Epiphany. Vocês podem usar como referência aqui, né? Depois a gente vai trazer o nosso processo aqui para vocês, que a gente tem 2 estágios aí na startup no early stage, né? Descoberta do cliente e validação de quem que é esse cliente, qual que é o produto e tudo mais, até o encaixe no modelo de negócio, né? Que é o Product Market Fit. Não se preocupe com isso, depois a gente avança nesses conteúdos. Mas nesse early stage, quando a gente está muito na ideia ainda, a gente tem algumas coisas que acontecem no ecossistema que a gente pode se apoiar. Desde programas como Startup Weekend, workshops de ideação, workshops promovidos por programas de apoio, universidades, aceleradoras, mas que trabalham ainda nos momentos iniciais, até mesmo hackathons, né? São programas, na verdade, de desenvolvimento do negócio ainda no estágio de ideia. Então, todos esses tipos de programa, eles ajudam a gente no desenvolvimento da ideia do negócio. Quando a gente já tem um negócio rodando, aqui mais para a fase de validação, a gente já está falando de programas de pré-aceleração, programas de aceleração, que pegam aquele negócio que já existe e ajuda ele ao longo de um período de tempo a performar. Então, como eu disse, as pré-aceleradoras normalmente elas ainda são programas que não colocam investimento e que são ali mais nos estágios iniciais, e as aceleradoras já querem ver um pouco de métrica, até porque elas colocam investimento normalmente, e elas querem um pouco mais comprovado, né, esse negócio comprovado. Mas são 2 também players do ecossistema que a gente pode se apoiar durante o desenvolvimento da startup. A gente tem as incubadoras, normalmente ligadas a algum ente público, alguma universidade. Elas atuam num range um pouco maior, porque muitas delas aceitam negócios desde a ideação até que já estão no crescimento. São programas que fornecem mais espaço físico, algumas mentorias, mas não é um programa tão intensivo em estrutura de suporte e conhecimento. E aí, a gente, quando já está numa estrutura de geração de demanda, a gente está falando de programas de crescimento, né? Como o Scale Up da Endeavor, programas que ajudam a startup que já se validou, já se provou, a estruturar o seu growth para poder crescer. Normalmente aqui entra muita rede, muita conexão como oportunidades de negócio. E aí lá na frente, quando a gente já se tornou uma grande corporação, já cresceu, já virou uma scale-up, né? Não dá para dizer hoje que um Uber, né? Uma empresa desse tipo é uma startup. Quando a gente já está nesse momento de vida, quando a gente já virou uma corporação, aí a gente tem todo o acesso às consultorias estratégicas, às consultorias de inovação para começar a construir novos produtos. Então esse frame aqui que vocês estão olhando, né, com todos esses nomes embaixo, são os players do ecossistema que a gente consegue utilizar como apoio para o desenvolvimento do negócio. A gente aqui, como a Cápsula, é um deles, né?
A gente entra exatamente nesse espaço entre ideia até o PMF, né, o Product Market Fit, um pouquinho ali para frente, para ajudar empreendedores a validarem o negócio, se consolidarem, comprovarem que o seu negócio faz sentido e captarem investimento. A gente também é um dos players que está exatamente nesse espaço aqui inicial do desenvolvimento do negócio. Esses são os players de apoio, né, como vocês viram. Então, os players que a gente consegue acessar para poder ajudar o nosso startup, o nosso negócio a performar. O ecossistema empreendedor, como a gente falou na lista anterior, ele tem um monte de players nesse ecossistema. Não necessariamente players que apoiam a gente, né? Mas todo mundo que de alguma forma tangencia esse ecossistema empreendedor. Então, o modelo que Babson, né, uma escola americana conhecida por ser focada em empreendedorismo, o modelo que Babson traz, ela cita que tem pelo menos 6 componentes de um ambiente empreendedor saudável, né? Analisando ecossistemas empreendedores como o Vale do Silício, Israel e tudo mais, no mundo inteiro, eles identificaram esses 6 componentes. E cada um vai ter esse componente de uma forma diferente do outro, né? Não tem como replicar um ecossistema. Um ecossistema ele emerge a partir das interações desses players, desses agentes, desses componentes e dos empreendedores. Então, o que compõe esses 6 mecanismos que Babson traz, né? A gente tem aqui desde políticas públicas, né? Desde órgãos de fomento, agências de fomento, agências de desenvolvimento de tecnologia de base. A gente tem capital financeiro, normalmente capital financeiro privado, venture capital, private equity, os próprios investidores anjos, que trazem esse mecanismo que acaba financiando o desenvolvimento da startup e o crescimento dela. A gente tem uma questão cultural local, né, diferente a cultura do Brasil para desenvolvimento de novos negócios, da cultura do Vale do Silício, da cultura de Israel, da cultura de Singapura. Cada ecossistema vai ter uma cultura local, mas que necessariamente para o ecossistema empreendedor florescer tem que ser uma cultura pró-negócio, né? A gente está falando aqui de aceitar o erro, aceitar que uma startup pode falhar e que isso faz parte do processo de aprendizado. A gente está falando de instituições de suporte, tanto essas que a gente citou antes, né, de suporte direto ao desenvolvimento do negócio, quanto estruturas de apoio mesmo, né? Advogados, escritórios de contabilidade, agências de marketing, especializados em startup. Quanto mais o ecossistema amadurece, mais desse tipo de prestadores de serviço e players de apoio surgem no mercado. A gente está falando de recurso humano, com capacidade das pessoas, do desenvolvimento e de conhecimento que os indivíduos têm em relação à tecnologia, programação, desenvolvimento de negócios escaláveis. Quanto mais desses indivíduos a gente tem no mercado, quanto mais pessoas com esse perfil a gente tem naquele ambiente, mais propício aquele ambiente vai ser para florescer novos negócios. E por fim, o próprio mercado em si, né? Que tem todos esses agentes, as pessoas, os clientes que vão ser early adopters, os empreendedores, as redes de negócio, tudo isso que compõe o mercado fecha esse ciclo, segundo Babson, que é um ciclo de mecanismos saudáveis para o ecossistema e para o ambiente empreendedor florescer. E tudo isso a gente tem em qualquer ambiente, qualquer local. A diferença é que alguns têm mais, estão mais maduros, vamos dizer assim, e outros menos. Mas a gente tem todos esses mecanismos no Brasil, a gente tem todos os players naqueles momentos de vida do negócio, como a gente viu no Brasil, e a gente consegue acessar isso em várias bases, né? A gente tem desde a Sling Hub, que é uma startup que tenta colocar naquela base dela todas as startups, os programas de apoio, os fundos de investimento, que a gente pode consultar para buscar esse tipo de programa de apoio. A gente tem o Startup Base, que é uma base também de conhecimento relacionado ao ecossistema empreendedor, que a gente pode procurar oportunidades também. Mas o importante de tudo isso é frisar para vocês que o jogo de startup, o jogo que a gente está jogando, o jogo de negócio de base tecnológico escalável, é um jogo de ecossistema. A gente não cresce sozinho, a gente já falou disso. A gente não cresce sem estar conectado ao ecossistema. Normalmente a gente depende de stakeholders. Naturalmente a gente vai depender do nosso cliente, lógico. A gente depende de mentores, a gente depende muitas vezes de outros prestadores de serviços e muitas vezes, ou para não dizer sempre, de investidores para viabilizar o crescimento do nosso negócio. Se a gente está falando de um jogo de ecossistema e que só tem como jogar esse jogo estando conectado ao ecossistema, quanto mais a gente entender do funcionamento desse ecossistema e quanto mais pessoas a gente estar conectado nesse ecossistema, maiores as oportunidades e as probabilidades do nosso negócio dar certo.